tarde, obrigada pela presença de todos que estão aqui conosco, incluindo os seres espirituais que sempre nos acompanham e que iluminam a nossa consciência quando cada uma dessas palavras entra pelos ouvidos, ou será que elas são vistas pelos nossos olhos? Quando são pronunciadas pela nossa boca? O mundo espiritual, dentro dessa dimensão metafísica, só tem um sentido, que é aquele que a gente quer alcançar, que a gente fala o sexto sentido, o terceiro olho, essa visão de profecia, desse lugar onde não existe tempo, onde o tempo é único, porque lá só tem bênçãos, só tem luz, não tem fim, não tem morte. Então é dentro dessa frequência que a gente gosta de iniciar esses nossos encontros, e para isso a gente faz uma breve meditação, nós acendemos aqui o nosso incenso, e essa vela simboliza então essa nossa vontade de realmente penetrar dentro dessa dimensão que parece que está tão longe de nós, mas na realidade ela está dentro, de forma tão profunda, dentro de cada um de nós, e só é necessário fazer aquele clique, porque quanto mais a gente virar, mais nós vamos conseguir abrir e mais nós vamos sentir. Precisa de investir. Investir o tempo. O tempo de abrir mão daqueles assuntos que a gente acha que são os que trazem o nosso sustento, do trabalho, das nossas obrigações sociais, familiares, tantas coisas que a gente às vezes tem que abrir mão delas, mas a gente acha que elas são mais do que necessárias e que sem elas a gente não consegue viver. Mas é aqui agora, dentro dessa dimensão que a gente não enxerga, que é de onde vem o nosso sustento, essa energia que alimenta a nossa mente lógica, a nossa mente física, pensa que a gente compra o nosso alimento com algo que parece ser físico, que se chama dinheiro, mas a nossa alma sabe que o nosso alimento, que traz o sustento para alimentar esse nosso corpo, é algo energético, é um sustento espiritual, são essas faíscas de luz, essas centelhas que vão brilhando. Nós acendemos a fogueira de Lag Baomer, e lá no retiro muitas vezes eu verbalizei isso, que essa fogueira do Lag Baomer, por que fazer essa analogia entre Rabbi Shimon Bar Yochai e a fogueira? E a nossa alma, ela sente a alegria, e quando ela está alegre, o nosso coração sente o calor, porque cada uma das palavras de sabedoria que conseguem nos ajudar a eliminar uma casca ou um bloqueio, então quer dizer que quando eu consigo abrir um pouco mais de espaço, eu consigo ter um pouquinho mais de luz entrando dentro desse recipiente, e esse processo faz com que esse brilho cada vez seja maior dentro de mim mesmo. Então, se Rabbi Shimon Bar Yochai canalizou o Zohar e trouxe toda essa sabedoria para nós, não é à toa que, de uma maneira muito simples, nós estamos falando em Lag Baomer de uma fogueira, porque essa fogueira é a alegria da nossa alma. Se essa chama aqui e agora representa o nosso eu divino, essa alma pura que está lá no alto, ou que está aqui dentro, quando eu tenho uma fogueira e eu peço então a presença desses mestres,
a gente fala Or de Chokhmah, a luz da sabedoria. A luz da sabedoria é aquele Yod do tetragrama, de onde vem todo o sustento. E nós estamos na última semana do mês de Touro e queremos então absorver o máximo que a gente puder nessa sabedoria de sustento que esse mês traz para nós. Então, essa vela, ela representa tudo isso que eu acabei de falar agora. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar ela aqui do lado. Ai, olha que lindo, olha que lindo. Não é uma bênção? Então, eu agradeço a presença dessas bênçãos, que elas se manifestem cada vez mais nas nossas vidas. Olha que coisa mais linda. Nossa, uma chama violeta, que seja então a transmutação de toda a dor, a cura de todo o sofrimento, individual e de forma coletiva, para esse nosso planeta. Nós precisamos tanto dessa comunhão de consciência e sabedoria para a gente conseguir superar todos os desafios. Então, vamos deixar ela aqui do lado. Essa semana, nós vamos estar falando, nós estamos assim num momento muito importante, porque estamos finalizando o mês de Touro, conforme eu acabei de falar, um mês que está ligado à prosperidade, um mês que está ligado à materialidade, mas uma materialidade que, quando eu consigo encontrar a essência, eu consigo tirar a casca e consigo manifestar essa luz. Não é à toa que a gente tem essa letra Vav como sendo a letra que criou o signo de Touro, a letra Vav, e essa letra Pei, que é a serpente enrolada com uma bênção dentro dela, mostrando para nós que qualquer adversidade, dificuldade que a gente encontre, existe sempre dentro dela uma bênção, que é a possibilidade de nós mesmos nos colocar dentro de desafios, nos colocar dentro de uma posição de movimento, numa posição de ir à luta para conseguir se elevar, ser mais, se aprimorar. E a gente pode fazer isso aonde? No mundo da matéria. Por isso que essa bênção está envolvida desta casca, que representa o mundo da matéria. Porque sem o mundo da matéria, eu não consigo encontrar a bênção. Então, é necessário que a gente entenda como toda e qualquer situação que apareça, ela nada mais é do que uma grande oportunidade da gente se aperfeiçoar. Bom, então estamos aqui no mês, acabando o mês de Touro, e também estamos acabando esse livro, o terceiro livro da Torá, que se chama Vaikra, que é chamado Levítico. E como nós estamos no terceiro livro do centro da Torá, agora aqui, se eu for falar, vamos falar só primeiro algumas figuras. Então, primeiro, a Torá é dividida em 5 livros, os 5 livros de Moisés. Quando eu estou no centro, então aqui eu já sei que esse livro é o centro. Puxa, o livro que fala sobre o sacerdote, ele está no centro. Sim, então eu já tenho aqui uma analogia muito simples, muito breve, já dessa situação. Então, isso já é um ponto de grande importância. O centro é o equilíbrio.
Então, como é que eu consigo alcançar esse equilíbrio? Quando eu estiver agindo como esse sumo sacerdote, que é Aaron HaKohen, o Arão, irmão de Moisés. O segundo ponto, eu disse para vocês que nós vamos estar lendo, então, nesta semana, 2 últimas parashot, que se chamam, então, a primeira delas, Berrar, que quer dizer no monte, e a segunda delas, Berrokutai, que quer dizer nos meus estatutos. Sabemos que quando a gente inicia a leitura de uma porção, a primeira palavra, naquela primeira linha, já está contida toda a essência que nós vamos encontrar durante toda aquela porção. E quando nós estamos lendo um livro, por exemplo, um desses 5 livros, a primeira palavra que tinha do Levítico era esse nome, o Vaikra, ele realmente está lá no início. É o nome da primeira porção. E agora, quando a gente vai chegando no fim e na última, a última, que é Berrokutai, meus estatutos, nós estamos tendo aqui um fechamento que é o resumo de absolutamente tudo que já foi apresentado. O mais assim, o que me dá mais prazer dentro do entendimento é eu conseguir enxergar que cada uma dessas porções tem uma ligação entre elas, como se elas fossem uma corrente. Então, a porção que eu vou estar lendo essa semana, ela está diretamente relacionada com a porção da semana passada e, por sua vez, ela já está me preparando para a porção da semana que vem. Então, esse sistema que o nosso Criador fez para nós é tão perfeito que até nisso ele conseguiu fazer um alinhamento maravilhoso. Eu realmente fico com dó de quem não conhece e não usa e não quer saber de tudo isso, porque realmente, seria maravilhoso que todos pudessem valorizar, né, essa situação, porque eu acho que ia ter muito menos sofrimento no mundo. Mas tudo bem, às vezes algumas pessoas vão olhar para nós que estamos fazendo esse estudo e vão dizer, puxa vida, eles são fanáticos religiosos, eles não têm o que fazer. Tudo bem, cada um pensa qual é a sua prioridade do fazer. Se a gente deve fazer ou se a gente deve ser. Aqui nós estamos investindo o nosso investimento de tempo, etc., etc., no ser, não no fazer. Bom, aí cada um faz a sua escolha, mas tudo bem. Por que é que a gente, então, vai reler isso? Por que é que hoje eu estou falando tanto de alma? Porque estas leituras trazem para nós uma linguagem que é natural à nossa alma, mas que não é natural aqui para o nosso mundo físico. Porque a gente encontra muito mais pessoas sem entender hoje, um dia, se Deus quiser, isso vai ser diferente, do que pessoas que entendem o que nós estamos aqui falando. Porque muitas pessoas optam em nem seguir com essas palavras. Tem muitas pessoas que falam, por mais que a gente tenha esse amor de querer ajudar, colaborar, aconselhar, muitas vezes a gente fala, nossa, olha, você nem sabe, eu estou lá numa aula de cabala e isso está me fazendo tão bem. Olha, eu estou lendo o Antigo Testamento, eu estou adorando entender o porquê das coisas, eu estou entendendo que as coisas que acontecem no meu dia a dia,
fazem parte dessas histórias, que isso não são histórias inventadas, existe uma explicação para tudo, isso não é simplesmente um estudo religioso, isso não é algo que está sendo imposto por mim, eu estou tendo prazer em fazer isso. Mas apesar de tudo isso, algumas pessoas falam, você me deixa em paz, porque isso não é para mim. Eu prefiro ficar do jeito que eu tô do que entrar nessa loucura que você está falando. Então, por algum motivo, nós estamos tendo esse privilégio. Então, quando nós estamos aqui, finalizando um livro que fala, em resumo, se são as leis de purificação do sacerdote, as leis de purificação de nós, uma vez que nós somos os sumos sacerdotes da nossa vida, então essa purificação é, resumindo numa frase, a limpeza de bloqueios. Então a gente vai dizer que Kabbalah, que tem a tradução de receber a luz, mas eu só posso receber a luz se eu tiver sem bloqueio. Porque se eu tiver bloqueio, eu vou ter ali algo que impede aquela luz de entrar. E quando eu tenho muito bloqueio, de uma vez eu já nem enxergo. Eu só consigo ver o físico. Eu não consigo ver aquela bênção que está dentro daquela serpente que simboliza o físico. Então, essas porções nos ajudam a fazer essa limpeza e tirar, então, esse bloqueio. Isso é bem século XXI. Nós não estamos falando de nada que não é prático. Eu gosto de trazer tudo para a prática. Bom, vamos falar primeiro da primeira paraxá. Vamos pensar em Berrar, que quer dizer no monte. Que monte é esse? Esse monte vai ser o Monte Sinai, que nós estamos agora na contagem do Homer, e quando a gente chegar no dia 50, nós vamos estar chegando em Shavuot, que é Pentecostes, e que por sua vez é a data da entrega dos 10 pronunciamentos. Se nos meus estatutos andardes e meus preceitos guardardes, e os fizerdes, darei a vós as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo dará seu fruto. E ele aqui vai falando coisas lindas, de bênçãos, daqueles que estão andando no caminho. Mas aí, de repente, então, eu falei para vocês que berrar significa no monte, e depois berrocutai nos meus estatutos. E aí ele fala, se andardes comigo com teimosia e não quiser ouvir-me, continuarei trazendo sobre vós outras 7 pragas, conforme os vossos pecados. Enviarei entre vós o animal do campo, e vos desfilhará, exterminará os vossos animais, e vos reduzirá a pequenos números, e vossos caminhos se tornarão desertos. E se com isso ainda não fordes reformados, e andardes comigo com teimosia, andarei também eu com teimosia, e vos ferirei, eu com 7 calamidades por causa de vossos pecados. E trarei sobre vós a espada vingadora em vingança do meu pacto, e sereis ajuntados das vossas cidades, enviarei a peste entre vós, e serei entregues à mão do inimigo. Está escrito aqui. Para ser a finalização de um livro que fala só sobre pureza. Quando a gente leva essas palavras ao pé da letra, da mesma forma que na semana passada eu falei olho por olho, dente por dente, que era o que estava na Paraxá Emor, como o tempo aqui é curto, eu vou ter que resumir muito. Essas bênçãos e essas maldições, elas não se apresentam porque o meu pai ou o meu rei
está com raiva de mim porque eu não obedeci. Elas se apresentam porque eu, com muita teimosia e apego, não aprendi a lição. E eu criei para mim mesmo pragas e maldições. O nosso Criador criou um sistema para que a gente possa, por mérito, se purificar, se curar. Não é Ani Adonai Rofecha? Por que será que a gente está passando por uma pandemia? Porque ele lá em cima ficou com raiva? Nós temos que, conforme a paraxá anterior, entender que nós temos uma missão. Eu aceito. Eu aceito ou não aceito? Você aceita? Segundo, eu vou investir tempo, entrega do meu eu dentro dessa missão. E se eu seguir os conselhos que ele me deu em todas as outras palavras que nós já falamos por aqui, que estão na Torá e que, por sua vez, estão no Zohar, eu vou estar recebendo o quê? Só bênçãos. Mas porque ele mandou, porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu não criei bloqueios. Porque eu aceitei a minha missão. Eu aceitei colocar o meu olhar, a minha intenção, o meu livre-arbítrio em situações que se abrem para eu receber muitas bênçãos. Esses são os mandamentos. A gente não quer se queimar. A gente quer receber bênção. E o nosso Mestre Jesus está aqui dizendo: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O que é o amor dentro da Cabala? Similaridade de forma com a luz. Então, se eu consigo ter similaridade de forma, manifestando esse trabalho do sacerdote, de conseguir trazer essa luz da santidade dentro dessa relação entre eu e o outro, eu estou na luz, eu estou manifestando bênçãos e eu estou afastando qualquer maldição. A maldição é um bloqueio que impede a luz de entrar. E a gente já consegue se livrar de doenças, de sofrimentos. O problema é que muitas vezes, quando a gente está bem, a gente esquece de tudo isso e a gente começa a fraquejar, né? E já não põe tanta importância. Normalmente a gente coloca muito mais importância dentro disso quando a gente está no sofrimento. Mas o que acontece é o seguinte: quanto mais firmes a gente conseguir ser dentro dessa estrutura, mais dentro da nossa alma, isso vai ser construído de forma física e aos poucos a gente vai incorporar. Por isso, essa leitura que a gente vai repetir tantas e tantas vezes para ver se a gente consegue entrar dentro desse entendimento, dentro dessa vivência maravilhosa, abençoada e sagrada, que é poder estar aqui na Terra, nesse momento, entender que a gente pode fazer a diferença, entender que a gente pode manifestar o que a gente quiser. Bênção ou maldição. E a gente precisa confiar. Confiar não só na luz, mas confiar naquela centelha divina que existe dentro de nós, que é a responsável pela cura da nossa própria vida. Obrigada pela presença de vocês.